Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dessa vez fazer um vídeo bem curto. Nós vamos fazer uma correção daquela lista de exercício da terceira semana. Então vamos lá, rapidinho. A primeira questão foi pedido para o aluno fazer uma breve descrição da Rússia no final do século XIX. Então, uma coisa simples, vamos entender que até a metade do século XIX, a Rússia era um país agrário, mais de 80% da população era formada por camponeses, camponeses pobres, analfabetos, e era governado por um czar, né? Era um governo autocrático. O que significa autocrático? Um governo que possuía poder absoluto. Era uma espécie de um rei, né? Vamos dizer assim. No final do século XIX, esse czar começa a investir no desenvolvimento industrial no Império Russo. Vários investimentos foram feitos com obras públicas, construções de ferrovias e também investimento nas Forças Armadas. Agora, para o czar Nicolau II cumprir esse objetivo, ele precisou de aumentar os impostos, o que trouxe muitos problemas sociais, e também empréstimos, principalmente para a França e também para a Inglaterra. E graças a esse início de desenvolvimento industrial, que a gente chama de desenvolvimento tardio, nós vamos ver que vai ter vai ter um implemento na desigualdade social, porque a burguesia industrial, quanto mais ela se enriquecia, tornava mais visível a desigualdade, porque grande parte da camada da população era oriundos de operários mal remunerados. Então essa é uma descrição geral da Rússia nesse período antes da Revolução de 1917. A questão 2 é para o aluno identificar quais eram os grupos que se opunham ao czar, né, ao czarismo. E o que cada um desses grupos propunham. Isso também é tranquilo, você vai lembrar de dois grupos especificamente, os bolcheviques e os mencheviques. Bolcheviques significa em russo maioria. Os bolcheviques eram liderados por Vladimir Ulyanov, mais conhecido como Lenin, e eles defendiam mudanças radicais no governo. Eles defendiam a derrubada do czar e o estabelecimento do socialismo por meio de uma revolução feita pelo proletariado. Então essas eram as ideias dos bolcheviques. Já os mencheviques, que em russo significa minoria, eles eram liderados por Plekhanov e Martov. Eles eram sim muito conservadores em relação às mudanças. Eles acreditavam que as reformas na Rússia, para tirar a Rússia da crise, elas deveriam ser feitas por meio de alianças do trabalhador, do proletariado com a burguesia russa, até, né, de grau em grau atingir o socialismo. Então era uma visão mais conservadora. Na questão 3, é pedido para o aluno definir o que é Domingo Sangrento, também super tranquilo. Em 1905, um grupo de trabalhadores na cidade de São Petersburgo, né, no Império Russo, vão se manifestar em frente ao Palácio Imperial, em frente à morada do czar Nicolau II. O que esses trabalhadores e operários queriam? Queriam reivindicar melhores salários e a redução na jornada de trabalho, porque realmente a condição de vida era desumana, trabalhava 16, 18 horas por dia, e foram lá na esperança de que o Nicolau II pudesse se sensibilizar por essa situação. No entanto, a Guarda Imperial fuzilou todo mundo, né, vários mortos e vários feridos. Então isso ocorreu no dia 22 de janeiro de 1905, portanto, antes da Revolução de 1917, e ficou conhecido na história como Domingo Sangrento. Na quarta questão, então nós vamos ver aí que a Rússia está num rebuliço só. Vários problemas acontecendo ao mesmo tempo, e o czar vai chegar num ponto em que ele vai, como se diz, pedir para sair. Então, o que provocou? A questão 4 pergunta isso. O que provocou a queda do czar Nicolau II?
Então, a situação geral, né? Aumento da pobreza na Rússia, a economia que estava estagnada há muito tempo, né, por causa principalmente da despesa de guerra, né? Vocês devem lembrar que a Rússia estava na Primeira Guerra Mundial. Nós vamos ver várias greves, a população vai se organizar em greves, passeatas, vão haver aí vários saques em lojas, depredação de tribunais, depredação de delegacia, e chega um ponto em que a polícia, né, do czar, ela não vai reagir contra a população, ela vai aderir à população. Então, chegou um ponto em que o Nicolau II era insustentável, e ele mesmo vai abdicar do trono em março de 1917. Abdicar é renunciar ao trono, ao poder. Tranquila essa questão. Na questão 5, é para o aluno citar as medidas tomadas. Aí nós vamos ver o quê? O que vai acontecer, pessoal, antes disso, antes de falar isso. Os mencheviques vão, depois que o governo, que o Nicolau II renuncia, os mencheviques, que são as minorias, aqueles que defendiam uma aliança do operário com a burguesia, vão tomar o poder de forma provisória. Só que eles também ficam pouco tempo, porque não tira a Rússia da crise e praticamente só mantém a mesmice do Nicolau II. Então, diante disso, os bolcheviques tomam o poder. Ao tomar o poder, Lenin e companhia vão tomar algumas medidas. Essa é a questão 5. Cite as medidas tomadas, então, pelo governo bolchevique, logo que tomaram o poder. E a resposta é muito tranquila, está bem localizada também no seu material didático. A estatização geral, né? A estatização da Maria Mercante, a estatização dos bancos. Gente, o que é estatização mesmo? Aquilo que era privado passa a ser do Estado. Tá? Criação dos tribunais revolucionários, a extinção dos latifúndios, ou seja, latifúndios vão agora ser desapropriados, as terras vão ser desapropriadas para serem entregues às colonas agrícolas, para ser gerenciado e ser trabalhado para os camponeses. As fábricas também foram estatizadas, vão passar para a gerência dos operários. As terras das igrejas, da igreja, vão ser também confiscadas e vão ser abolido o ensino religioso nas escolas. Foram as principais medidas que os bolcheviques tomaram quando assumiram o poder. E a última questão, a questão 6, que o Lenin morreu, né, e agora precisa discutir aqui quem vai ser o seu substituto. Então, a pergunta é: quais eram as principais divergências entre os ideais revolucionários defendidos por Stalin e aqueles defendidos por Trotsky? Stalin e Trotsky vão disputar o poder na União Soviética, no Império Russo, que depois vai virar a União Soviética. E os dois, então, não pensavam da mesma forma. Então, o aluno tem que identificar aqui a diferença entre ambos. Stalin era partidário do fortalecimento do socialismo na Rússia. Então, o que o Stalin queria? Primeiro, vamos fortalecer o socialismo na Rússia e depois vamos levá-lo para outras nações. Já o Trotsky, o seu adversário, defendia uma revolução permanente, ou seja, a internacionalização do movimento revolucionário, pois ele achava que a Rússia, né, sozinha, dificilmente venceria essa queda de braço com o capitalismo. Então, o Trotsky vai perder, né, quem vai ganhar é o Stalin, e no final ainda, o Trotsky tem que fugir do Stalin para não ser morto na Rússia, não vai resolver muita coisa, porque ele vai ser morto no México, a golpe de martelada no crânio. Bom, gente, isso em linhas gerais é a nossa correção, né, do exercício. A gente queria que você acompanhasse bem isso aí. A gente não tem ainda uma data para voltar às aulas presenciais, então é importante que você tenha autonomia para estudar sozinho. Eu sei que tem gente que está meio assim aí, meio achando que está de férias. Não fique em casa, mas cumpra a sua responsabilidade, ok? Muito obrigado e eu aguardo o retorno de vocês no nosso fórum toda quarta-feira, quarta e quinta, ok? Até mais, tchau, tchau.